grandeza do infinito, da beleza de uma noite, nos pirilampos de lá descer. Tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela. Botar um fone de ouvido e ver se está saindo som. Tem uma nas janelas do infinito, estende teu olhar pra mais além. És livre. Bom, amigos, boa noite. Pássaro infindo. Estamos iniciando mais uma noite de estudos, né? E mais uma vez está sendo pela internet por conta dessa pandemia, né? Bom, todos me escutam? Esperar só o ok dos amigos. Quem está ouvindo, me dá um oi, me dá um ok, ou bota mensagem aí que está ouvindo, para a gente poder iniciar. Pausou o vídeo. Ah, ok, então. Vamos lá. Então, para iniciar, nós vamos ler uma mensagem, né? Para a gente iniciar e fazer a prece. O nome da mensagem é Culpa e Consciência pelo Espírito Joana de Ângeles, e essa mensagem está no livro Momentos de Meditação, e o médium foi o Divaldo Pereira Franco. Então a mensagem diz assim: culpa e consciência. A culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados, ou em passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que os seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-lo é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocado popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a libertação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias paisagens da culpa não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta e edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência, porquanto o importante não é a quem se faz o bem ou o mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que
resultarão dos pensamentos íntimos e enobrecedores. Como falei, Joana de Ângeles. Então vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, tentar nos conectar a Deus e dizer assim: Pai de infinito amor e sabedoria, estamos aqui mais uma vez nos reunindo de forma online, de forma virtual, para refletirmos, para conversarmos sobre as Tuas leis, sobre o Evangelho que o Mestre amado nos trouxe. Que a presença dos bons Espíritos possa se fazer no lar de cada um, para que todos possamos nos sentir cada vez mais amados e protegidos por Ti, Pai. Que o Teu amor e a Tua justiça estejam sempre em nossos corações e que nós possamos aproveitar ao máximo esses minutos de reflexão para a nossa vida como um todo, Pai. Muito obrigado por tudo, que assim seja. O Instagram tá travando. Viu? O Face tá lindo direto. Tá certo? Bom, amigos, acabei aqui de ser informado que no Instagram está travando, Mas no Face tá bom. mas no Face a transmissão está ok. Então, assim, aconselho para aqueles que tiverem com dificuldade e tiverem a possibilidade para acessarem pelo Facebook, já que o Instagram ele costuma dar ele apresenta essas pequenas dificuldades. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é culpa, né? Estamos mais uma vez estudando, aliás, esse mês todo os nossos temas serão em cima do livro As Dores da Alma, né? A capa está ao contrário, porque como é câmera de selfie, vocês vão enxergar essa imagem espelhada. Mas o livro é As Dores da Alma, de Hamed, e o médium Francisco do Espírito Santo Neto. E esse mês, todos os nossos temas vão ser em cima de páginas tiradas desse livro, de capítulos tirados desse livro. E o de hoje é culpa. Um tema que mexe muito com todos nós, né? E eu espero que a gente possa passar a mensagem de uma forma clara, objetiva, sem muita não é problemática, mas sem muita discussão, sem muito escândalo, né? Aí depois eu vou lembrar a palavra e a gente fala aqui. E aí a gente, como sempre de praxe, eu vou no dicionário e busco o significado da palavra para a gente poder entender melhor, né? Então, culpa, pelo dicionário Michaelis, tem as seguintes definições. Primeira, responsabilidade por algo condenável ou danoso causado a outrem. Transgressão à lei, crime. Atitude ou omissão que possa causar dano ou desastre a outrem. Ato voluntário que evidencia imprudência, imperícia ou negligência e provoca dano ou dolo a outrem. Responsabilidade por ato de transgressão de preceitos. Responsabilidade por ato de transgressão de preceitos religiosos ou morais. Falha deliberada no cumprimento de um dever ou de um princípio ético. Consciência penosa por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. Como a gente pôde ver, culpa ela está em todos os aspectos que se possa entender, ela está ligada a um ato falho, ligado a algo que a gente deixou de fazer ou fez errado, ou descumpriu aquele combinado, aquele trato. E aí é sobre isso que nós iremos
conversar, né? Como a gente se relaciona isso com isso e como podemos conviver com essa conviver com alguma culpa, ou se tem algum meio de nós nos livrarmos dessa culpa, né, desse sentimento. E aí a gente foi buscando em alguns locais, e eu achei interessante que no mundo jurídico tem uma definição em latim que eu não vou me atrever a ler, mas a tradução para português quer dizer assim: não se pode imputar culpa a quem não se pode imputar culpa a quem não fez o que não era de sua obrigação, né? A gente pode cobrar de quem tem alguma função, tem aquela obrigação de cumprir aquela tarefa, mas a gente não pode cobrar de quem não tinha essa obrigação, né? E é isso que diz essa frase: a gente só tem o direito de cobrar de quem sabia que tinha que fazer algo e não fez, ou fez errado. E dentro dessa definição, dentro desse âmbito jurídico, eles criam modalidades para a culpa, né? Eu achei isso bem interessante. Eles definem modalidades de culpa, e tem 3 delas. A primeira é prática de um fato criminoso, né? É a culpa de quem age. Por exemplo, que eles dão é quando a gente passa de carro pelo sinal fechado. Você sabe que você tem que parar naquele sinal, mas você, por qualquer coisa, você decide infringir aquele acordo coletivo. Vou passar naquele sinal fechado porque eu decidi de que vou passar, né? Aí essa é uma atitude imprudente, né, que pode gerar uma culpa por algo que possa ser gerado pelaquela imprudência. Aí tem também a negligência. É a culpa de quem se omite, falta de cuidado antes de agir, né? É a omissão. Eu sei que eu deveria fazer uma coisa, mas eu decidi não fazer, por medo, por insegurança, né? Ou por saber que a consequência pelo aquele ato me traria algumas complicações, me omitir. Eu decido negligenciar naquele momento. E a terceira é a imperícia. É a falta de habilidade no exercício de uma profissão ou atividade. Eu tenho que fazer aquela atividade, eu me comprometi em cumprir aquilo, mas por uma momentânea falta de habilidade, por algumas situações, eu acabo não agindo com a perícia que eu deveria agir. E esses 3 pontos são modalidades de culpa. E a gente pode trazer isso para o ambiente espiritual, para o ambiente moral, para nós espíritas, né? Nós sabemos que temos que fazer o bem, né? Mas a gente decide, por motivo que só nós sabemos, cometer o mal, né? Nós estamos sendo imprudentes, né? A gente sabe que a lei de Deus diz: devemos amar o próximo, não devemos roubar, não devemos matar, devemos respeitar o outro, mas a gente decide em alguns momentos agir contra essas leis. Estamos sendo imprudentes. E aí essas nossas ações vão gerar consequências, e nós depois iremos ter um sentimento de culpa. Quando a gente se omite em fazer o bem, né? A gente sabe que tem que fazer o bem, tem que agir de acordo com as leis de Deus, mas a gente decide não fazer nada. Vou seguir a minha vida, eu vou continuar vivendo como se nada tivesse que ser feito, né? E nós estamos sendo negligentes com
a lei de Deus com a lei que rege todo o nosso universo. E também quando a gente age com uma imperícia, né? A gente, no trabalho religioso, por exemplo, a gente está na recepção da casa espírita, chega um companheiro que precisa de um auxílio material, mas nós não podemos ajudar, a gente fala alto no salão para o companheiro: ô fulana, você pode ajudar esse companheiro aqui? Ele está passando fome e precisa de bolsa, precisa de cesta básica, né? A gente nesse momento está agindo com uma certa imperícia, porque estamos faltando com a caridade com aquele companheiro. Ele já está passando pela dificuldade de ter que pedir auxílio ao outro. Aí vai numa casa de caridade e acaba sendo humilhado, né? Quando a gente poderia dizer assim: você pode esperar eu vou ver quem pode lhe ajudar. E aí chama algum companheiro, né, de perto. Fulano, você pode chamar a tia tal ou o senhor tal. Quando a pessoa chega, a gente fala baixinho: ó, esse companheiro está precisando de uma ajuda, você pode conversar com ele ali do lado, naquela salinha, né? Sem expor o companheiro a tal constrangimento, né? E aí falta uma perícia nossa e falta a caridade para com o nosso irmão, né? E aí eu achei interessante que mesmo no campo jurídico profissional a gente pode pegar essas definições e trazer para o nosso ambiente, né, religioso e moral. E aí a gente segue para o estudo dos capítulos do livro mesmo, que são 3 capítulos, onde ele fala sobre 3 tipos de culpa, né? Hamed ele cita basicamente 3 tipos de culpa, né? A culpa religiosa, a culpa social e a culpa sexual. São 3 campos onde a gente acaba agindo, criando atos onde nos trazem esses sentimentos de culpa, religiosamente, socialmente e sexualmente, né? Aí ele começa lá no primeiro capítulo referente à culpa. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização, mas na atualidade algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Ou seja, quando a gente tem a possibilidade, quando a gente cria esse meio, esse agrupamento social para nos religar, para nos contactar a Deus, aos bons espíritos, a nossa função é trazer ou levar, né, para o outro, ou trazer para nós, para quem está à nossa volta, um consolo, um afago espiritual. Mas algumas crenças, alguns religiosos acabam que invertem acabam que deturpam isso tudo, né? Ao invés de fazer como meio para ligar a Deus, ligar às boas vibrações, aos bons pensamentos, acabam criando com que essas crenças, esses templos, acabam sendo uma convenção social, ditem como aquele ditam os preceitos de acordo com o que eles pensam, de acordo com o que eles acham que é certo. E aí deixa de ser um ambiente para você se religar a Deus, para você se ligar ao belo, e passa a ser um meio onde você está vivendo de acordo com o que aquela pessoa define ou acredita que você deva viver, né? Aí segue o companheiro. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crenças punitivas, né?
Se você não agir dessa forma, Deus vai te punir. Você não vai ser próspero. Você vai ser culpado. Você vai, como que é mais conhecido pela sociedade, você vai queimar eternamente no inferno. Está escrito assim, você tem que fazer isso. Ou como os espíritas, alguns espíritas passaram a acreditar, se você não agir dessa forma, você vai ficar mais tempo no umbral. Quando a gente esquece que todos nós iremos passar pelo umbral, porque o umbral é passagem. O que vai definir a nossa permanência, a duração dessa passagem, é o nosso estado de consciência. São os nossos atos aqui encarnados que vão definir se essa nossa passagem pelo umbral será mais longa ou mais curta, né? E aí a gente acaba que pune os companheiros, né? Acaba dizendo que Deus que vai punir, que se você não agir desse modo, que eu acredito que é o certo, que é o correto, e acaba gerando um sentimento de culpa religiosa naquele companheiro, porque ele se esforça para cumprir, mas não consegue, mas por acreditar que tentar não basta, ele acaba entrando num ciclo vicioso de tento, não consigo, errei, tento, não consigo, errei, e aí nunca vai conseguir ter um mínimo de calma, mínimo de acertar o que ele fez de errado, né? E aí isso vai gerar uma série de situações, pode gerar uma série de sintomas, até traumas psicológicos também, e a pessoa, ao invés de querer melhorar, querer crescer moralmente, ela vai se entregar de vez aos seus vícios, às suas dificuldades, e vai piorar até o quadro que ela tinha antes dessa encarnação. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado quando falamos algumas coisas para os companheiros, por isso, né? A gente fala muito no meio espírita de que o palestrante, quando ele está lá na frente, quando ele está coordenando o estudo, facilitando o estudo, ou expondo aquela palestra, ele não pode passar as suas verdades, ele tem que passar o que diz a doutrina, né? o que o mestre disse, né? Porque quando a gente fala lá na frente, o companheiro que tem o costume de estudar, ele vai pesquisar, ele vai perceber que não é bem aquilo. Mas temos muitos companheiros que não têm esse hábito ou não têm a facilidade para estudar, para fazer essas pesquisas, e acaba acreditando no que aquela pessoa disse. Então temos que ter muito cuidado quando nós falamos em público, para não passar a nossa verdade, sem passar o que a doutrina, o que a mensagem do Cristo passa. Aí, dando continuidade, né, e essa culpa religiosa, muitos podem achar de que é bobeira, mas ela traz há séculos de que essa culpa ela vem transtornando muitas almas, né? Nós temos relatos nos livros, né, de que muitos companheiros se apegam àquela situação, àquela fala, e se recusam de enxergar a verdade, de enxergar a luz, de enxergar a ajuda que está ali do seu lado, por acreditar que não é merecedor, porque ele não seguiu as normas que aquela crença ou que aquele líder religioso disse que ela deveria seguir, né? Então, isso é muito sério. Muitas almas ficam presas depois por décadas, por séculos até, por conta de atos que tiveram a sua origem nessas crenças religiosas, nesses dogmas, né? Você não cumpriu, então você não é merecedor da justiça, do amor de Deus.
quando Deus ama a todos nós sem nenhuma distinção, quer nós sejamos justos ou não. Deus nos ama e sempre quer o nosso bem. Dando prosseguimento, o Hamed ele passa a falar sobre a culpa social, né? O que seria essa culpa social, né? Ele não fala bem o termo culpa social. Esse é um termo que eu estou trazendo para poder definir essa culpa, né? Porque ele fala sobre a vida em família, a vida em sociedade. Então aí a gente acredita que seja o termo culpa social, né? E aí ele no trecho ele fala assim: alguns de nós passaram a viver para controlar e proteger pais, irmãos, outros parentes, amigos e conhecidos à sua volta, preocupando-se neurótica e compulsoriamente em solucionar as dificuldades ou equacionar a vida dessas pessoas, né? Assim, quantas pessoas aí elas não vivem tentando fazer com que os outros, com que seus parentes, seus amigos, seus familiares não passem por dificuldades. Isso é o normal, né? Mas tem pessoas que deixam de viver a sua vida, deixam de viver as suas situações para passar a viver o do outro. A vida do outro passa a ser a sua vida, né? A dificuldade do outro passa a ser a sua dificuldade. E aí isso acaba gerando um sentimento de culpa, porque a pessoa faz tudo para que o outro não passe ou não descambe por tal situação, mas tudo que ela faz acaba sendo inútil, né? Porque por mais que ela queira, é o outro que define o que vai passar, né? Você pode ajudar, você pode orientar, você pode estender a mão, mas o outro vai definir se vai querer aquela ajuda, aquele auxílio ou aquela orientação. Por isso que ele fala, né? Preocupando-se neurótica e compulsoriamente, né? Tem pessoas que passam a ver o outro como seu objetivo de vida. O meu objetivo nesta vida é corrigir fulano, é fazer com que ele nunca tropece, é fazer com que ele caminhe sempre corretamente. E esquece de que é o outro que tem que decidir isso. É o outro que tem que definir como vai caminhar. Você pode orientar, você deve orientar, mas o outro que vai decidir. Aí ele segue dizendo: desenvolveram ao longo do tempo relacionamentos doentios, nunca se preocupando com o que eles próprios sentem ou desejam, mas somente se interessando por aquilo que os outros estão sentindo e pensando. Foi o que eu acabei de dizer, né? A vida do outro passa a ser a sua vida, né? Quando isso está completamente errado, né? Você também tem as suas questões pessoais para resolver. Você tem as suas dívidas para consertar. Não é somente o outro, né? Você tem as suas dificuldades para vencer, né? E muitos acabam esquecendo disso e preocupa-se apenas com a dificuldade do seu companheiro, seja parente, seja amigo, seja familiar. E aí, como não consegue, acaba gerando uma série de dificuldades também. Hamed ele segue dizendo assim: não estamos nos referindo a atos de verdadeira caridade, compaixão e bondade, em que realmente a assistência é conquistada, em que a assistência é requisitada e desejada,
mas sim ao ato neurótico de tomar conta. Já viram aquelas pessoas que, quando o filho é bebê, né, quando o filho está nos primeiros passos, primeiros meses de vida, não pode fazer nada? A criança está engateando, vai começar a andar, aí a mãe não deixa, a avó não deixa, alguém não deixa. Quando a criança está andando, está começando a andar, vai cair, alguém segura. Espera aí, deixe o bebê passar pelaquela experiência, né? Ele vai tropeçar, ele vai cair, você vai estar lá para ajudar, para auxiliar, né? E aí ele vai aprender com aquilo, né? Não é você criando numa bolha que você vai ajudar aquela criatura, né? Nós temos que preparar, no caso de filhos, temos que preparar os filhos para o mundo. Não é criando numa bolha, feito, você não tem nenhuma dificuldade, eu me desdobro para que você não passe por nada. E aí, quando você não estiver mais aqui, quando o pai e a mãe não mais aqui estiver fisicamente, como que aquela criança, aquele jovem, como que vai ser aquele adulto? Espera aí, meu pai não me disse isso, minha mãe não me ensinou isso, e aí, como que eu vou me virar? Né? A gente tem que estar assim, sempre ali por perto, zelando, orientando, mas deixando o outro ter o seu espaço, né? O outro ter a sua liberdade. Fulano, é melhor você não fazer isso porque você vai ter consequências não muito boas. Você falou, se o outro decidiu fazer aquilo, é a escolha dele. Se ele fez e se deu mal, é sua obrigação estar ali ao lado para tranquilizá-lo, dar o braço amigo, estender a mão para, vamos lá, ok, você errou, vamos consertar isso e vamos continuar a caminhada. É assim que todos nós iremos aprender, e não você evitando o outro de viver a sua vida, né? Não é você largar o seu parente, o seu amigo de mão, é você deixá-lo viver, deixá-lo tomar as rédeas da sua vida, deixá-lo fazer as suas escolhas. Alguma escolha errada, você estará ali do lado para auxiliá-lo no instante que ele precisar, né? Geralmente, para as mães, isso é muito difícil, né? Para os pais também. Mas é uma experiência que a gente precisa deixar o outro passar também, né? Às vezes é muito difícil, mas é necessário. E aí ele termina esse capítulo com a seguinte frase: a providência divina nos convoca a ser participantes na vida dos outros, jamais controladores, né? A gente tem que participar, tem que conviver e não controlar, não definir, decidir o que o outro vai fazer, o que o outro vai gostar, o que o outro vai pensar, até porque a gente não pode controlar isso, né? Você pode controlar enquanto criança para onde ele vai, mas depois de que ele fica, no caso de filhos, depois de que ele fica adolescente ou vira adulto, você não pode mais controlar. E vai ser mais fácil você participar enquanto ele é pequeno, enquanto ele é jovem, participando, orientando, indicando o caminho certo, que quando ele for adulto, ele vai conseguir caminhar da forma correta. Aliás, lá no Evangelho está escrito que essa é a missão dos pais, orientar os seus filhos para que eles, quando chegarem à vida adulta, poderem caminhar corretamente com seus próprios pés, né? Que quando a gente não faz isso, nós vamos ser cobrados por isso, mas não é tolhi-los de escolha ou de decepções também, né? É estar junto, orientando, educando, para que eles tenham condições de, no futuro, tomar suas próprias decisões.
E isso para amigos, para conhecidos, para pessoas próximas, é muito mais claro, né? Você não pode querer que um adulto, a não ser, claro, que esse adulto tenha dificuldades neurológicas, que aí você tem que decidir mesmo por ele. Mas quando a pessoa não tem essa dificuldade, não há por que você querer fazer isso, né? Não é seu direito, né? E aí a gente vem agora o último capítulo dessa parte de culpa, que é a culpa sexual, né? A culpa que muitos de nós temos por causa dessa pequena palavra, mas que tem um peso enorme para nós, que em muitos casos nos trazem transtorno. Nós criamos transtornos que duram séculos e séculos e séculos, né? Aí ele começa o capítulo com a seguinte frase: a sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade. Como pouco sabemos sobre ela, ficamos praticamente confinados às ideias e opiniões alheias. Nossa limitação na compreensão dos outros seres humanos se deve ao pouco ou a quase nada que sabemos sobre nós mesmos, ou seja, ao desconhecimento de nossa sexualidade. Por isso é que temos dificuldade de admitir a diversidade de sentimentos e emoções afetivas e sexuais. É a frase-chave desse trecho é: a sexualidade é a área em que a culpa mais floresce na sociedade. Quando eu li essa frase, eu lembrei dos diversos. Nós temos relatos de que nós ainda somos muito ligados à energia sexual, à nossa sexualidade deseducada. A gente ainda, nós homens, né, o ser humano, ainda pensamos que a energia sexual é apenas a do encontro genésico, né, a do encontro das genitálias. Quando não é isso, nós, através de a gente sabe que a energia sexual é uma energia criadora, ela é fantástica. Basta que nós dediquemos a ela as tarefas necessárias, né? Tem o prazer sexual, sim, mas essa energia, ela nos auxilia em vários outros campos, né? É uma energia fantástica que nos faz criar tanto para o bem quanto para o mal. De nossa afinidade e de nossa consciência moral. E aí ele fala que nós confundimos constantemente nossa habilidade para o sexo com a nossa sexualidade, com a nossa capacidade sexual. E é o que eu acabei de dizer, né? A gente, quando fala em sexualidade, quando fala em energia sexual, a gente sempre só vai pensar na questão do ato sexual em si, né? Do encontro de genital com genital, quando não se define apenas isso, né? Quando a gente está escrevendo uma poesia, compondo uma música, encenando uma peça, a gente está botando ali a nossa energia criativa, a nossa energia sexual, essa energia que é fantástica. É como se fosse um grande rio onde você tem que ter habilidade para controlar, né? Você não pode represar que quando aquela barragem se quebrar, vai vir aquela enxurrada de água destroçando, estragando tudo que está no caminho, mas você também não pode deixar correr livre, em total liberdade. Você tem que
saber dosar, tem que trabalhar bem com essa sua energia, com essa sua capacidade sexual, com essa sua capacidade criativa. E aí ele prossegue. Desde cedo, os ensinamentos de valores éticos e morais deverão ser ministrados aos menores, para que eles possam absorver inconscientemente, através de gestos, atos, ideias e palavras dos pais, tudo o de que necessitam para formar um padrão normal psicossexual e emocional. Quando a gente está educando as crianças, né, filhos, netos, sobrinhos, né, a gente tem que nós temos que passar para eles os valores morais, os valores éticos, né, para que eles possam pegar essas lições naturalmente, sem traumas, sem sustos, para conseguirem caminhar, conseguirem o termo não é esse, mas conseguirem controlar, conseguirem domar essa energia, né, que quando ela corre solta, sem nenhum controle, a gente acaba cometendo alguns atos, caindo em algumas situações que vão gerar um enorme sentimento de culpa, né? E aí isso vai nos trazer complicações para séculos, talvez milênios, né? Lembrei agora do livro Nosso Lar, quando André Luiz ele está caminhando, se não me engano, com Lísias, eu acho que pelas câmaras, né? Agora não lembro o local exato. Aí ele vai vendo vai vendo as salas. Aí tem uma sala fechada onde a André pergunta: Lísias, e essa sala aqui? Aí Lísias fala: André, essas salas estão nesse espaço, estão os companheiros ainda muito ligados de forma deseducada à energia sexual, né? Você não tem ainda a capacidade de entrar aí, né? E a gente sabe de relatos de companheiros que ficam por séculos presos a essas situações por uma falta de orientação quando mais novos, né? Hoje em dia a nossa sociedade já está bastante avançada para onde a gente possa conversar, possa orientar, possa distinguir melhor como agir, como proceder em algumas situações, o que é bem diferente dos tempos passados. Nós temos hoje mais condições de orientar e de escolher por onde caminhar, né? E aí é isso que Hamed nos fala nesse capítulo, para que a gente possa possa orientar nossos filhos, nossos pequenos, para que eles não venham a gerar situações que criem sentimentos de culpa para eles e nem para nós mesmos, por nos sentirmos culpados por não termos orientado da forma correta, né? E aí ele fala ainda assim: ainda que os pais não tenham fornecido intencionalmente educação sexual aos filhos, mesmo assim as crianças formaram hábitos, conceitos e ideias sobre o sexo absorvidos no dia a dia da vida familiar, nos mais diversos exemplos que recolheram dos atos e crenças dos adultos, né? E aí como que os nossos atos, o nosso exemplo, ele vai educar muito mais do que palavras. De que adianta eu dizer: tem que agir assim, 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 assim,
se o meu ato, se a minha prática é bem diferente. Meu filho, minha filha, eles vão mais se guiar pelo que eu faço do que pelo que eu falo, né? Então nós temos que estar bem atentos a isso. O tempo já está já avançando e eu vou só mais ler só mais um trechinho aqui, onde ele diz assim: não podemos nos esquecer de que o grau de responsabilidade deve ser sempre coerente com a estrada evolucional por onde transitam as almas. Portanto, os indivíduos responderão adequadamente por seus atos e atitudes e serão responsáveis somente por aquilo que conhecem, não pelo que ignoram. A gente vai orientar, vai educar, mas, como eu falei no trecho lá atrás sobre culpa social, é o outro que vai decidir como que ele vai caminhar, né? A minha parte eu fiz. Não é você, eu já fiz, então agora eu vou largar de mão e vou deixar. Não. Você orientou, você educou, mas você vai estar ali do lado, caminhando com aquela pessoa para, se ela precisar, você estar ali. Não é sua, já fez a sua parte quando criança, quando era criança, quando o seu filho estava mais novo, de que você agora você vai deixá-lo de mão, você vai estar sempre ali do lado, perto, para quando ele precisar, você poder estender a mão, poder segurar, poder trazê-lo para junto do seu peito, né? E aí cada um vai andar de acordo com a sua consciência, com o que ele acredita como ser o correto. Se a gente orientou bem e se ele já tem essa tendência boa, vai ser mais fácil. Mas se ele traz tendências mais complicadas, mesmo com a minha orientação, vai ser uma caminhada dificultosa, vai ser uma caminhada complicada. Mas fizemos, a nossa parte foi feita, e estaremos sempre ali do lado para orientar sempre que precisar. E quando a criatura tropeçar, vamos estar ali para ajudá-lo a se reerguer, né? Na medida que nos for possível, né? Porque também nós temos também nossas dificuldades, mas dentro do que for possível estaremos ali para ajudar aquele companheiro que precisa dessa ajuda, né? E aí ele segue, ele fala uma coisa que eu achei bem interessante, que no campo sexual nós podemos julgar, atividade sexual moralmente errada, mas não temos o direito de julgar o indivíduo promíscuo, né? É aquela frase de Jesus, quando ele fala: devemos condenar o crime, mas não o criminoso. A pessoa que erra precisa de carinho, de afeto, de fraternidade. Não, o crime não. O crime tem que ser punido, né? Tony, então quer dizer que a pessoa que fez errado não deve ser punida? Sim. Se a pessoa cometeu um crime contra a sociedade, segundo as leis da sociedade, ela vai ser punida. Mas nós não podemos piorar essa pena trazendo uma condenação ainda pior, né? Ela já vai ser condenada pela justiça divina. Ela já vai se autocondenar e vai futuramente não pagar por aquilo. Então não vai ser preciso a gente ficar ainda piorando a sua pena, aumentando o seu sentimento de culpa, né? Tem companheiros que ainda não vão estar tão presos ao mal, tão presos à maldade, que nem vão sentir essa culpa. Esses são os que mais precisam das nossas preces e da nossa caridade. Vai ser fácil? Não.
mas também aí está para nós um grande exercício de fraternidade e de humanidade, né? Como o Cristo falou, nós devemos nos amar em qualquer situação. É fácil? Não. Mas enquanto nós mais amarmos, mais próximos nós estaremos de Deus e do Mestre, né? Temos, como falei antes, teremos nossas dificuldades de acordo com a nossa moral, mas quanto mais nós nos exercitarmos para amar, mais perto estaremos de alcançar o nosso objetivo. E aí, meus amigos, para a gente encerrar, eu vou trazer mais uma vez uma frase da Joana de Ângeles que estava na mensagem do início do nosso estudo, né? Que diz assim: sai da forma do arrependimento e age de maneira correta, edificante. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. O sentimento de culpa de que nós trazemos é porque nós já temos consciência de que fizemos algo de errado. Então, que bom que nós temos esse sentimento, que bom que nós já temos a sensibilidade de sentir culpa, de perceber que nós erramos, né? Mas aí, vou ficar preso a esse sentimento? Vou ficar eternamente me punindo? Ah, você errou, você errou, você errou, você errou. Não. Eu tenho que pegar esse sentimento e trabalhar para não cometer mais aquele erro, né? É o que ela fala. Sai da forma do arrependimento edificante, construa algo para que você possa consertar isso, né? A culpa vai ser superada com ações positivas, com ações que vão te reabilitar. O amor ao próximo, o amor àquele companheiro que está passando por dificuldade. E aí, de nada vai adiantar eu me punir por culpa. Errei, deveria ter feito esse erro? Não. Mas agora vou fazer para consertar isso e não mais errar. Agora tentar cada vez mais acertar. É assim que nós devemos caminhar, para nós errarmos cada vez menos ou tentar acertar cada vez mais e, se possível, trazer quem está à nossa volta para caminhar corretamente junto conosco e seguindo sempre o nosso exemplo maior, que foi o Cristo, de como andar corretamente por essa terra. E assim nós, no futuro muito próximo, poderemos dizer o mesmo com ele, que ele, quando ele falou que ele e o Pai eram só, que ele já vivia a lei de Deus, ele já agia como Deus queria que ele agisse. Que nós possamos nos esforçar a cada dia para agirmos assim, para caminharmos assim, sem culpa ou trabalhando para que a culpa nos atrapalhe cada vez menos, errando cada vez menos nessa nossa caminhada rumo à luz. Então, meus amigos, essa era a mensagem de hoje, essa era a reflexão de que nós nos propusemos trazer, né? E a gente agora vamos fazer a prece final, vamos pedir para os amigos para que fechem os olhos junto comigo e nos unamos em pensamento dizendo assim: Mestre amado, irmão querido e exemplo para todos nós nessa caminhada, só temos a dizer uma coisa: muito obrigado. Obrigado, Mestre, pelas oportunidades diversas que temos no nosso caminhar para nos corrigir, para nos consertar e para auxiliar a quem está à nossa volta e nos trazer mais benesses nessa caminhada rumo a Ti. Muito obrigado por estar ao nosso lado nas horas difíceis, nas horas tristes,
E desculpa, Mestre, te pedimos perdão por não perceber a Tua presença nesses momentos. Que Teus mensageiros possam estar cada vez mais conosco, que nós tenhamos a perseverança e a clareza de pensamento para perceber esses companheiros, para perceber as orientações benévolas, as orientações que nos auxiliarão a caminhar para o amor, para o bem. Muito obrigado por tudo, Mestre. Que Teu amor esteja em nossos corações e em nossos atos durante toda essa semana que está iniciando, Mestre. Muito obrigado por tudo. Que os nossos lares sejam agora abençoados e repletos do Teu amor e da Tua luz. Graças a Deus. Bons amigos, para encerrar a nossa transmissão, a gente gostaria apenas de lembrar que, enquanto estivermos nessa pandemia, nessa crise, nesse momento de distanciamento social, as nossas palestras ainda serão online, né, serão virtuais, e todas as segundas-feiras temos tudo às 18h30 e às terças-feiras às 19h30. Né? Então, aqueles que puderem, que estejam nos acompanhando, ouvindo as mensagens, para nos fortalecer também. E aqueles que não puderem ver no dia, sempre fica salvo no nosso perfil lá do Facebook o tema e o estudo. Né? Então, que a gente, quando puder, que a gente vá lá, possa acompanhar, possa ouvir mensagens confortadoras e que nos ajudem no nosso caminhar. Então, muito obrigado pela companhia de vocês e até uma próxima. Boa noite.